Mas não sei se a situação do Corinthians permite uma coisa dessa. É isso, né? Mais um tropeço do Corinthians em casa, um time que já vinha... Na última atuação do Corinthians na Neoquímica Arena foi um empate com Vitória sem gols, né? Então, com Vitória que demitiu o treinador, agora tá o Carille lá. Ontem, de fato, não foi uma atuação coletivamente ruim do Corinthians. O primeiro tempo, contra um bom time do Red Bull Bragantino, na minha opinião, o Corinthians conseguiu equilibrar o jogo, teve a oportunidade ali com o Martínez de fazer o gol. Teve esse episódio do pênalti, que para mim foi um absurdo, essa marcação do Bruno Arleu aí também. E no segundo tempo o Corinthians volta bem, né? Volta bem, teve chance claríssima com o Romero, com o Garro, uma falta do Memphis ali, um volume de jogo. Só que tem um problema que é o que o Dorival destaca na coletiva. Quando precisa mexer no time, quando precisa tirar um Romero, que nem é lá grande coisa, mas você precisa tirar um Romero, você precisa mexer entre os volantes, cai muito o nível. Então o Corinthians sentiu demais isso ontem, aí consequentemente acabou chamando o Bragantino para o jogo. Claro, teve o erro de arbitragem, teve erros do Corinthians e teve um vacilo enorme do Gustavo Henrique também no último lance do jogo, que acabou dando um escanteio de graça, de bandeja assim pro Bragantino, e aí mais uma derrota na Neoquímica Arena. São jogos como esse, em Itaquera, que eu acho que podem dificultar a vida do Corinthians aí no Campeonato Brasileiro, tendo visto os últimos anos foram exatamente assim também, né? Ah, muito bem. Estamos vendo aí o gol do Kaká, pega a bandeirinha de escanteio e tal. Arnaldo, teve o pênalti também. Eu achei que foi, eu achei que não foi. Enfim, podemos debater também. Mas tem o Memphis na jogada. Eu acho que Vamos lá, começar pelo Memphis. A coletiva do Dorival sobre o episódio do Memphis na semana passada, a falta ao treino, é uma das questões do Memphis em 2025. O jogo acaba antes do golpe final do Bragantino, o gol do Thiago Borbas, do escanteio que o Vitor descreveu, com o Memphis forçando um cartão. Evidentemente forçando um cartão, né? Que o tira do jogo do Ceará na próxima quarta-feira. Fosse aquilo uma estratégia conjunta, comissão, jogadores, pensando, sei lá, no Clássico São Paulo no sábado, ok. Mas tudo leva a crer que foi uma iniciativa do jogador. Por quê? Porque o Corinthians já tem problemas suficientes na quarta. O Romero já tinha tomado o cartão, esse não forçado, que o tiraria do jogo. O Yuri Alberto ainda não está pronto para voltar. E o Memphis 2025, não o Memphis 2024. O Memphis 2025 fora de São Paulo, ele é um fantasma. Ou ele não está, ou ele pede para sair no começo do jogo, como foi contra o Flamengo, ou ele não joga nada. O Memphis 2025, depois do título contra o Palmeiras, em que ele é protagonista, sobe na bola e tudo mais, você pode listar quantas coisas envolvendo o nome dele a gente teve, além de gols e assistências que ele faz. Ontem ele bateu o escanteio, como você falou, Tironi, que originou o gol do Kaká. Então pode ser a camisa 10 que ele toma do Garro, as situações todas extra-campo, as notificações judiciais em relação ao Corinthians na volta as férias antecipadas pós-data FIFA com a seleção da Holanda, ele já emenda na Europa e não joga o jogo contra o Grêmio na volta, a falta no treino recente. Então, é claro que um time, isso vai além do Dorival. O aviso dos dirigentes lá que cuidam da carreira dele, da inadimplência. Então, a notificação, né? Música pro Neto. Música pro Neto. Exatamente, ótimo ponto, boa lembrança. Tudo isso em 2025. Tudo isso pós-título paulista. E é claro que o Memphis, num ambiente sem comando, quando o Dorival fala que o Fabinho e a diretoria estão no mercado, é o Fabinho, que diretoria? Quem é o presidente do Corinthians? Qual é o comando do Corinthians atual? Num ambiente desse, jogador experiente e tal se cria, se sente confortável. Cresce. Depois a gente vai falar muito, eu acho que esse talvez seja a grande discussão do final de semana, Felipe Luiz e Pedro. Dorival não é Felipe Luiz, Dorival é de uma outra geração, Dorival nunca parte para o confronto, como o Felipe partiu em relação ao Pedro, mas Dorival tem uma questão a resolver. Como é que ele gosta de resolver ao longo da carreira essas questões? Compondo. Aliás, Dorival, que fez uma ou outra ponderação sobre o Pedro lá atrás, foi o cara que conseguiu tirar o melhor do Pedro no Flamengo, com a dupla com o Gabigol. Desta forma, o Dorival conseguiu várias coisas, compondo na carreira dele. Mas
essa situação, a composição, a harmonia, ela só é viável se o time está ganhando. Porque quando o time começa a perder, e o Dorival praticamente não perdeu no Flamengo, perdeu pouco no São Paulo, essa questão se vira. Ainda mais num ambiente que tem uma torcida tão atuante como a torcida do Corinthians. Então, eu acho que o Memphis Depay, ele está arriscando demais. Né? Agora, a aposta vai para o jogo clássico. O Corinthians, na verdade, eu acho que ele tem, nesse mês, 3 jogos para o torcedor. O jogo do São Paulo e os 2 jogos com o Palmeiras. O resto, o Corinthians está vegetando. O Corinthians não vai cair, não vai ser campeão. Na Copa do Brasil, ele tem os 2 derbys. E tem um jogo com o São Paulo, que é sempre uma questão. Talvez seja o clássico de São Paulo, que tenha mais a influência do mando. São Paulo normalmente ganha no Morumbi, Corinthians normalmente ganha em Itaquera. O Memphis, ao forçar mais uma ausência, ele dobra a aposta para o jogo contra o São Paulo. Aliás, no Campeonato Paulista, no Morumbi, ele foi muito mal contra o São Paulo. Ele ainda não tem gol em clássico no Corinthians. Né? Por que a gente fala tanto, ou falou tanto do Estevão, um menino, e não fala do Memphis em jogos Que ele clássicos? subiu na bola, bateu arremesso Sim. lateral nas costas dele. Então, ele é um personagem importante nessa conjuntura toda que o Corinthians tem para esse restante de temporada, esse caos todo. Ainda vai ter eleição, julgamento, vai ter um monte de coisa extracampo no Corinthians, mas em relação ao time, eu estou com o Vitor. O Corinthians foi, aos poucos, enfraquecendo o seu banco discretamente. Hoje você vê um time titular bom, mas pouquíssimas opções na reserva. E embora o Corinthians esteja já fora da competição sul-americana, tenha só 2 frentes, quando muitos concorrentes têm 3, a dependência desses principais jogadores ela é muito grande. Né? Ontem, talvez, se o Yuri Alberto estivesse no campo, quando estivesse vencido. Porque criação, oportunidade... Teve. O Romero teve 2 claras, o Garro teve outra clara. Normalmente o Yuri, uma dessas, ele põe para dentro e talvez a gente estivesse falando sobre outras coisas aqui. Mas o resultado não veio derrota na última bola. E aí a responsabilização em relação aos O principais... Hector Hernandes não estava nem no banco. Algumas opções desse tipo, né? O Hector não estava nem no banco. Entrou o Guinegão no final do jogo. Vai reforçar, na minha opinião, a responsabilidade dos principais jogadores do Corinthians. Sobretudo do Memphis Depay. A gente falava aqui, Vitor, até o título paulista, que o Memphis, ele só tinha visto o lado bom do Corinthians, que é o lado vencedor, é o lado quando todo mundo está remando para o mesmo lado. O lado ruim do Corinthians, quando a coisa vira, ele é muito pesado. E é histórico isso. Aí pode ser o Sócrates, o Edilson, o Marcelinho... Pode ser emboscada, ônibus que... Então, que ele se informe sobre isso e se envolva mais nesse processo. Porque, de novo, a ausência dele num jogo, porque, para mim, o jogo do Ceará, num Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, tem o mesmo peso, a mesma importância do jogo com o São Paulo. Né? Valem os mesmos 3 pontos. O Corinthians não ganha 4 rodadas. Né? E se perder do Ceará... traz mais peso ainda para a próxima partida. Né? Então, E quando ele forçou o cartão diante do Fabinho do Palmeiras, né? Foi do Palmeiras para o Bragantino, para mim, por que ele está querendo... Uma confusão no meio campo, né? Desnecessária demais. Nada. Né? Uma falta comum. Ele foi até o cara para tomar o cartão. Não foi? Para tomar o cartão. Passa realmente essa impressão. E só pontuando, né? A gente está vendo os melhores momentos e... As grandes chances do Corinthians passaram pelo Memphis, né? Ainda passam por ele. Só que inclusive. Não dá pra gente falar, ele não tá jogando nada. Não, ele tem sua importância. Só que, gente, é o artilheiro da seleção holandesa, é o cara que ganha mais, é o camisa 10. Ele tem que chamar pra ele pra fazer gol, né? O que o torcedor cobra do Memphis Depay atualmente é gol. Porque ele tem assistência contra o Palmeiras na final do Paulistão, assistência contra o São Paulo, contra o Santos. Beleza, mas gol, né? Decisão. Realmente falta muita coisa aí pro Memphis. O Bruno Matias aqui no nosso... chat no YouTube ainda acrescenta, sem falar que o Memphis praticamente expulsou o Ramon Dias do cargo de técnico, né?
né? entrevista lá, ótimo Sport ponto. Ótima Acho que lembrança. a lista é grande. Sim. Ótima lembrança mesmo. Com aquela entrevista. Sim, né? sim. Tipo Foi a última Felipe vez que ele Luiz, falou. né? Tipo Felipe Luiz. Só que a o entrevista. inverso. É, O inverso, o né? inverso. Só que o inverso.